Meus irmãos, boa tarde, a paz de São Jesus. Estamos ao vivo. Nessa tarde de segunda-feira. A paz do Senhor. Deixando o YouTube notificar. Vou ler um texto da Palavra de Deus para vocês, enquanto o pessoal vai entrando devagarinho na live, na mensagem ao vivo. Lá em Lucas, capítulo 5, no versículo de número 5 também. Lucas 5, versículo 5, diz assim: E respondendo-lhe, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram. Encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E havendo levado para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, esse texto ele fala de uma pesca maravilhosa. Uma das, né? Essa não foi a única, existe uma outra. Mas nesse episódio é interessante que o Senhor Jesus ele dá uma coordenada, uma direção, uma orientação para eles, e havia um cenário de total frustração. Eles relatam no versículo 5 que nós começamos fazendo a leitura, e eles trabalharam a noite inteira e não tinham apanhado nada. Acho que sobre a palavra de Jesus, segundo a ordem dele, eles lançariam novamente a rede. E assim fizeram, lançaram a rede na direção, segundo as ordens, e quando puxaram as redes, o que houve foi uma quantidade absurda de peixe, ao ponto de que quase que os navios, os barcos, na verdade, foram a pique e afundaram. Aqueles homens eram pescadores, eram homens acostumados com Genezaré, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, Tiberíades, aquilo tudo ali era como se fosse o quintal da casa daqueles homens. Eram homens que tinham conhecimento da pesca, e especificamente aquele tipo de pesca. E mesmo assim eles não obtiveram sucesso, não estavam obtendo sucesso naquela noite, naquele momento. Dependiam daquilo para viver, para pagar as suas dívidas, para alimentar as suas famílias. Era o meio deles de vida, o recurso que eles tinham vinha daquele mar. E por isso talvez o desespero, porque quanto mais precisamos, quanto mais necessitamos, quanto mais a coisa está apertando, mais desesperado, essa é uma tendência humana, nós ficamos. Jesus, sendo conhecedor de tudo, ele vai e orienta. E o que acontece ali não tem explicação científica, é de fato um milagre. Salta aos olhos a obediência deles. Eles obedeceram, eles creram, porque a palavra obediência ela está muito atrelada, na verdade a palavra fé está muito atrelada à obediência, porque só obedece quem crê. Então não tem como. Se você não acredita, não confia, você não vai obedecer. Então eles fizeram aquilo que foi orientado, lançaram a rede e houve aquele milagre. Mas o ponto interessante aqui, irmãos, é que depois que eles receberam aquela bênção, aquele milagre foi concretizado, foi realizado. A palavra diz no versículo 11 que, levando-os barco para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Isso aqui é tremendo, porque, como eu falei, havia uma necessidade, eles eram pescadores, eles dependiam daquele peixe, eles buscavam aquilo mais do que qualquer outra coisa. Diga-se de passagem, trabalharam a noite inteira e nada tinham alcançado. Às vezes a nossa busca rompe as madrugadas, nós oramos a noite inteira, nós buscamos durante meses, durante anos, durante dias e nada apanhamos. E quando recebemos algo do Senhor, talvez não o principal que se busque, mas Deus ele vai nos abençoando, como
como dizem os irmãos, né? Ele vai nos dando bolo e aí vem o milagre que buscamos, é só a cerejinha, né? É só o finalzinho do bolo ali. Isso é verdade, eu concordo que o Senhor ele vai nos abençoando em todas as áreas, de diversas bênçãos, de diversas formas. Mas nós vamos entendendo que eu estar com Ele, comunhão, a presença dEle, ouvir a voz, ter uma vida diante do altar, passa a ser tão mais relevante e importante. E às vezes nós esquecemos. Aqui eu quero abrir uma grande parêntese, uma grande aspas. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui, porque muitas interpretações são geradas, né? E às vezes até é interessante, porque as pessoas elas não querem se alimentar da palavra de Deus, elas têm um olhar tão crítico sobre as mensagens que não se alimentam, apenas criticam. Mas o grande parêntese que eu quero abrir era que eles receberam um milagre, mas se esqueceram do milagre, entre parênteses, porque quando chegaram à terra firme, eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Porque Jesus, de fato, foi o maior milagre que eles encontraram naquele dia. Eles estavam vendo diante dos olhos deles, e aqui eu quero fazer uma menção à série The Chosen, mais uma vez, que vocês falam, você fala tanto dessa série, é só baixar o aplicativo e ver, é maravilhosa. Ela retrata esse episódio, e eu acho muito bonito, porque eles esperavam, eles dizem isso, né? Nós esperamos tanto por você. A nossa vida inteira nós aguardamos a tua chegada. Eles entenderam. Eu creio que sim, que eles entenderam. Uma conjectura fácil de se fazer. Eles entenderam que aquele era o Messias. O próprio Deus se fez carne. O próprio Deus estava diante dos olhos deles. Para que peixe? Para que barco? Se eles tinham tudo que eles precisavam, que era o mais importante. Se eles tinham um projeto sendo descortinado diante dos olhos deles. Não temas, de agora em diante sereis pescadores de homens. Aqueles 12 homens, aqueles simples pescadores da Galileia se tornaram a coluna, a base, né? A coluna dorsal, a base, a estrutura do cristianismo, e evangelizaram o mundo inteiro. Para eles aquele barco já não tinha mais o mesmo valor que no versículo 11, já não tinha o mesmo valor que no versículo 5, onde eles estavam desesperados, lançando rede para tudo que é lado. Desesperados. E há um detalhe, a rede, né? Porque a rede é diferente da vara. A vara é uma pesca individualista. A vara é algo que você tem que direcionar. A vara você tem que colocar isca para atrair. A rede não. Às vezes nós queremos pescar com varas e não com rede. Queremos atrair, usar isca, argumento humano, presente, resolver da nossa forma. E eles com aquela rede trouxeram os peixes, mas aqueles peixes já não eram mais o sentido da busca deles, já não tinha mais sentido aquilo. E eles passaram a entender algo muito maior. Quando somos levados às provações, irmãos, que são intensas, que são bem cansativas, dolorosas, elas mudam a nossa vida. Deus revira tudo, nos coloca de cabeça para baixo para depois colocar de novo no lugar. Quando somos levados a essas provações, nós temos motivo pelo qual nós clamamos, pelo qual jejuamos, pelo qual buscamos. Quer seja uma cura, quer seja uma bênção financeira, quer seja a libertação de um familiar, de alguém da sua casa, a salvação, a restauração. Mas nós passamos a entender no meio do processo. E passamos não só a entender, como passamos a mudar nosso foco no meio do processo. O mais importante é o Senhor. Nós que nos achegamos a Ele apenas como pedintes, como alguém que está diante dEle com súplicas, com necessidades, passamos a ver que aquilo que para nós conotávamos, pensávamos que era o mais importante, o indispensável, vemos que aquilo pode ficar para trás. Podemos perder aquilo, que podemos até mesmo não receber. Mas o que mais importa é o seguir. Deixaram tudo e o seguiram. Quando nós chegamos nesse nível de entendimento, de maturidade espiritual, eu acho que nós estamos prontos sim para receber todas as demais coisas. Porque o nosso coração não estará mais preso a elas, mas sim preso ao Senhor.
Então não acontecerá aquele problema que acontece normalmente quando a pessoa recebe um milagre e a bênção, ela abandona o abençoador. Quantas pessoas eu vi na minha igreja que Deus não curava porque Deus sabe que se cura, no outro dia a pessoa vai embora. E Deus não abria a porta porque o Senhor sabe que se Ele abre a porta e a pessoa sai do carro quebrado, da condução pública e passa a andar de carro, a ter uma conta bancária boa, no outro dia a pessoa abandona o Senhor. Deus não restaura porque Deus sabe que se Ele restaurar naquela hora, naquele momento, naquela forma que a pessoa quer, de qualquer jeito, a pessoa abandona o Senhor. Então Deus, Ele deixa maturar o processo. Ele deixa acontecer. Ele espera, como diz a palavra em Isaías, para ter misericórdia de nós. Ele espera que venhamos a alcançar a maturidade, o entendimento, tirar o ídolo do coração. Quando estamos dispostos a deixar tudo e o seguir, Ele opera o milagre. Deus conhece. Ele opera o milagre. Quando estamos dispostos. Será que estamos dispostos? É a pergunta que eu faço. Será que eu estou disposto? É a pergunta que eu faço para mim. Eu não sou hipócrita. Todas as mensagens, as perguntas, os questionamentos, eles primeiro são para mim. Será que eu, Alan, estou disposto a abandonar tudo para o Senhor? Ou será que meu coração está tão ligado a algo, a alguém, a alguma coisa, que eu não estou disposto? Eles abandonaram os seus barcos e o seguiram. Estejamos assim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe nessa tarde de segunda-feira. Curta esse vídeo, compartilhe, comente. Logo mais trarei uma outra mensagem ao vivo também. Prometo. A paz do Senhor Jesus.